Não existe construção sem renúncia. Quem quer tudo, de todo jeito, em todo tempo, no final das contas, termina com absolutamente ou quase nada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. No dia oficial do Hoje Eu Começo, eu, Amanda Soares, por aqui, juntamente com você hoje, para trazermos um episódio que já tem como tema central uma pergunta, e é esta pergunta que eu quero fazer aqui a você que está me ouvindo aqui hoje, que é a seguinte: o que você tem renunciado? Porque, de fato, não adianta a gente sonhar com uma vida transformada se, no fim das contas, a gente não está disposto a abrir mão de coisas que são necessárias nós deixarmos de lado, porque são essas coisas que têm nos mantido no mesmo lugar. E antes mesmo de nós aprofundarmos de fato aqui este nosso tema de hoje, eu quero já convidar e pedir para você que está aqui me ouvindo e que acompanha o Sabercast, que você não esqueça de colocar aqui o seu curtir, seja no Spotify ou no YouTube, onde você estiver ouvindo o nosso episódio de hoje, porque eu acompanho aqui as métricas e muitas pessoas que ouvem o Sabercast acabam não apertando um botão escrito curtir aí na sua tela, e isso faz muita diferença para mim. Então, peço aqui que você não se esqueça de apertar o botãozinho do curtir para me ajudar a fazer com que este podcast chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a tudo isso que eu venho compartilhando aqui. Bom, agora vamos de fato ao que interessa, né? O que você tem renunciado? Se a gente for parar para pensar, e você está ouvindo este episódio aqui quando ele está indo ao ar em julho de 2025, o episódio 128 deste podcast, você talvez viveu muitas coisas já no decorrer deste ano, planejou muitas coisas para este ano, inclusive. De fato, você pode ter sonhado ou estar sonhando e ansiando por muitas coisas, né? Em querer uma vida extraordinária, porém continua presa nas mesmas escolhas medíocres de sempre. Porque sim, a gente muitas vezes sonha feito adultos, mas a nossa atitude corresponde a comportamentos infantis. E o medíocre aqui que eu trago são relacionadas às coisas médias que a gente faz e que não correspondem com aquilo que é necessário para a gente realmente viver essa vida extraordinária que a gente almeja. A gente quer ter um relacionamento saudável, mas a gente não renuncia os hábitos que enfraquecem esse próprio relacionamento. A gente quer uma estabilidade financeira, mas continua comprando por impulso. Cada uma aqui de nós temos os seus vícios, né? E o meu é por livros. Tenho que comprar aqui as escondidas do meu marido. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes a gente quer estabilidade financeira, mas a gente não tem um simples planejamento. Inclusive, deixo aqui para você a recomendação do nosso episódio sobre finanças com a Dani Monteiro, especialista em finanças, que a gente fez há algum tempo atrás. Você pode rolar aqui os episódios anteriores e você vai achar aqui esse episódio. Deixa eu ver se eu consigo aqui para facilitar a sua vida. Localizá-lo aqui para dizer para você qual é o número deste episódio, que você vai ter ali dicas sobre finanças, porque muitas vezes a gente vai estar, né, nessa questão de querer uma virada financeira, de querer fazer um planejamento diferenciado para a nossa vida, e a gente acaba dando voltas e permanecendo no mesmo lugar por não conseguir apontar a direção certa, não conseguir executar aquilo que nós colocamos no papel. Então temos aqui o episódio 61, como organizar a vida financeira. Deixo aqui como recomendação para você assistir este episódio se é a vida financeira que você quer que realmente mude na sua vida, que mude no seu contexto, porque não adianta nós continuarmos
tendo hábitos velhos, querendo mudanças para a nossa vida. A gente quer tempo de qualidade com a nossa família, mas a gente vive dizendo sim para tudo e para todos. E aqui eu quero pegar na ferida de você que está aqui me ouvindo, que tem este sabotador, que diz sim para todo mundo, né? O salvador da pátria, que diz sim para todo mundo e está dizendo não o tempo inteiro para si mesmo. Você está preocupada em resolver os problemas dos outros e para o problema dos outros você sim tem tempo e tem disposição e até mesmo, vou dizer mais fundo, até mesmo doente você faz, mas quando é para você, você não tem tempo. Porque a dor de cabeça não deixa você fazer nada, né? Porque o cansaço físico não te deixa disposta para fazer coisas que vão fazer bem para você mesma. E aí a gente vive dando desculpas e nós somos a pessoa quem menos importa em toda essa situação. E é aqui neste ponto exato que eu entro com essa pergunta para dizer para você de novo o que você tem renunciado a favor da sua melhor qualidade de vida, não apenas para si mesma, mas em todas as áreas, em todos os contextos, aquilo que engloba tanto a sua vida individual como pessoa, mas também a sua vida como parte integrante de um grupo, de uma comunidade, de uma tribo onde você faça parte. Porque sim, nós precisamos entender que o preço da renúncia ele é alto. A conta ela vai chegar, ela vai custar ali um valor bem significativo, vai doer. Mas você vai ter que abrir mão de coisas que até parecem boas, mas que não te levam para onde você foi chamada para estar. Dizer não para as pessoas muitas vezes dói. Se sentir não participante de certos eventos porque você está focada em fazer ali a sua poupança, em fazer os seus investimentos para depois você, quem sabe, adquirir a sua casa própria, comprar um carro novo ou investir nos seus estudos ou em um curso que você está paquerando. Dizer não para quem não entende o seu propósito dói ainda muito mais porque as pessoas elas não entendem o significado daquilo porque elas simplesmente não valorizam o mesmo que você. Mas a gente se cobra, a gente se culpa, a gente deixa de lado as nossas coisas porque a gente simplesmente não quer abrir mão, seja por medo, seja por frustrações anteriores, seja por falta de incentivo, e eu digo aqui entre aspas, porque muitas vezes a gente terceiriza esse incentivo para outra pessoa, uma vez que nós mesmas deveríamos ter essa iniciativa, né, essa motivação, esse motivo para agir, né? E talvez você precise repensar um pouco na sua vida, repensar no que você precisa renunciar, o que você precisa falar um pouco mais de nãos, né? E construir algo maior lá na frente. Talvez sejam horas de sono, talvez seja o conforto, talvez seja a passividade, o medo de desagradar, né? Talvez seja aquela presença constante em todo lugar, quando na verdade o que você realmente precisa é estar presente para a sua própria vida. E é esse o convite que eu quero te fazer aqui hoje. O quanto você está presente para a sua vida. Não olhando de uma forma egoísta, mas olhando para aquilo que você se dedicou tanto tempo planejando, sonhando, pensando. Talvez até começou, mas precisou engavetar e você tem deixado isso de lado enquanto o tempo vai passando. E a verdade é uma só, que você não aprende nunca a renunciar e vive adiando o que você já poderia estar vivendo. E depois não adianta querer vir reclamar. Não adianta vir se lamentar, não adianta dizer que está difícil, porque é difícil sim. É difícil não só para você, não é exclusividade de pessoas escolhidas, mas todas aquelas que escolhem renunciar a algo a favor de algum sonho ou planejamento maior. Ela passa por situações de privações e de coisas doloridas e desagradáveis. Mas é necessário e este preço, no fim das contas, vale a pena. Quem não aprende a renunciar, vive adiando o que já poderia estar vivendo. E eu pergunto para você, o que você está adiando e que você já poderia estar vivendo na sua vida? 3 segundos de silêncio
para você refletir sobre isso. Jesus mesmo, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está escrito no livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada, no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23. E o que Jesus quer dizer com isso tudo é que se nós queremos seguir a Ele, se nós queremos viver algo diferente, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e segui-lo. E isso tudo trazendo para o contexto do que quero propor neste episódio de hoje é que não existe caminho de crescimento sem renúncia. Não existe fé para crer que você consegue alcançar e almejar coisas novas sem entrega. Não tem propósito cumprido sem decisões firmes sendo tomadas. E aí eu te pergunto aqui de novo, com todo amor, respeito, mas com toda a verdade, o que você tem renunciado? E se talvez a sua resposta falhe neste momento e você não encontre algo para responder, não para mim, mas para você mesma, talvez você ache um caminho mais fácil perguntando o que você tem adiado e que você poderia já estar vivendo. Eu friso novamente essas perguntas porque eu quero que você saia desse episódio aqui com isso martelando assim na sua cabeça. Porque, minha gente, o tempo está passando. E ele está passando muito, muito rápido. É engraçado a gente falar sobre isso porque se a gente for parar para pensar, a pandemia ela aconteceu em 2020, já se foram 5 anos. Passou muito depressa esse período, desde 2020 até agora. Quantas coisas mudaram e quantas promessas nós mesmas fizemos. E talvez no começo ali, na pressão do momento, a gente até começou algum movimento, mas depois a gente parou e estacionou de verdade. O quanto você diz querer está sabotando você mesma por não ter coragem de abrir mão de algo que você precisa enquanto este tempo está passando e passando super depressa. Se você tivesse começado coisas lá atrás, como eu vinha dizendo aqui, lá na pandemia em 2020, quem sabe hoje você já não teria concluído, já estivesse vivendo os frutos desta semeadura. Mas hoje eu quero dizer aqui para você que ainda nós temos tempo e o quanto nós não sabemos, mas o melhor momento para nós agirmos é o agora. E você vai ter que escolher. Quem tem um objetivo claro, a renúncia passa a ser menos pesada e fazer mais sentido. Porque de fato nós sabemos que nós não estamos perdendo. Mas como eu disse aqui, nós estamos plantando e semeando. E quem planta com verdade, com intencionalidade, colhe os frutos do seu plantio. Eu quero convidar você a sair desse episódio aqui refletindo sobre a sua vida, fazendo uma visão aí 360. Como eu sempre digo, racionalize, pegue papel e caneta, escreva, coloque tudo aqui que você está sentindo, pensando, projetando em uma folha de papel e comece a pensar por qual atitude você pode iniciar hoje a sair deste estado de inércia, desse estado de comodismo, desse estado de permanência para entrar em um estado de movimento, mas não um movimento aleatório, um movimento intencional, aonde tem-se um objetivo claro, aonde tem-se quais são as coisas que você vai precisar abrir mão e que está tudo bem, porque isso faz parte da negociação necessária para que você consiga alcançar aquilo que você realmente deseja viver na sua vida. Eu creio que Deus tem planos grandiosos na sua vida e Ele sim tem todo o poder para fazer estes planos acontecerem. Mas, como foi lido aqui, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Negar aquilo que nos faz sentir um falso conforto, uma falsa estabilidade, um falso descanso, talvez, né? Então que você possa refletir sobre isso. Nós temos oportunidades a cada dia de construir algo incrível
sobre as nossas vidas que vão não apenas refletir para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas para construir, nós precisamos sair do lugar, arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Então hoje é o dia oficial do Hoje Eu Começo. E eu convido você para começar algo ou recomeçar algo novamente na sua vida, mas com intenção e com disposição. O tempo está passando muito depressa e o que você está adiando viver e que você já poderia estar vivendo desde hoje. Eu encerro esse episódio aqui com essa pergunta para você e pedindo que você realmente reflita sobre isso, se fizer sentido para você, e se for uma fase, um momento da sua vida necessário, se não, tudo bem, mas que nós possamos entender que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais adultos mimados, que acreditam que ainda são como crianças, que têm tudo pronto à disposição, em 100% do tempo, disponíveis no alcance das suas mãos. Mas nós precisamos entender que nós já somos adultas, nós temos as nossas responsabilidades e as pessoas não vão fazer sacrifícios que nós deveríamos estar fazendo por nós mesmas. E nós não temos direito algum de culpar e responsabilizar essas pessoas por algo que só cabe apenas a nós mesmas. Então, minha querida, vamos agir. O tempo ele não espera. E os nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Eu ouço essa frase de uma influencer que eu acompanho nas redes sociais e faz todo sentido. Os nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Ser disciplinada não é fácil, mas é uma construção diária que nós podemos fazer de empilhamentos de hábitos que vão nos ajudar a chegar ao novo estágio que nós precisamos para nos sentirmos realmente preparadas para continuar construindo aquilo que nós almejamos. Eu quero deixar os meus votos de paz e sabedoria, lembrar você que toda segunda-feira é dia de episódio novo aqui no nosso Sabercast. Não esqueça de ativar as notificações para que você seja notificada todas as vezes que tiverem ao ar os episódios novos e não esqueça de compartilhar este episódio com alguém que também precisa acordar para a vida e entender que o tempo nos chama para renunciar coisas que não fazem sentido e passar pelos processos necessários a fim de vivermos o extraordinário que Deus tem preparado para nós. Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.